Servir e ser servido. Já é quase um senso comum, expresso por frases como quem não vive para servir não serve para viver, e outras do tipo, que exaltam o serviço, que a superioridade daqueles que aprenderam a servir e daqueles que só buscam ser servidos. Não é mesmo? Praticamente todo mundo já consegue fazer essa separação, apesar de que a prática disso ainda está muito distante dos seres humanos. Mas existe uma prática em relação ao serviço que está muito longe de ser, ainda mais longe de ser compreendida. Se é verdade que nas disputas dos discípulos eles ouviram de Jesus que aquele que quisesse ser o maior entre eles fosse aquele que mais servisse, que entre eles não seria como entre os homens, que o maior é sempre aquele que é mais servido, mas aquele que mais servir. Durante a Santa Ceia, a última ceia, houve um episódio em que Jesus exaltou o ser servido como um grande desafio da alma humana. Vamos ver? Lá em João 13, versículo 8, Jesus disse a Pedro, Jesus ouviu de Pedro, nunca me lavarás os pés. Jesus tinha tirado as suas vestes, tinha cingido uma toalha ao corpo, tinha pego uma bacia em meio às festas, em meio ao banquete que tinham preparado para comemorar a Páscoa. E assim que se aproximou de Pedro para lavar-lhe os pés, a reação do discípulo foi imediata: nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu-lhe: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Qual a importância do ser servido, se nem o servir nós aprendemos ainda? Muito interessante nos debruçarmos sobre isso e percebermos que na prática, se é tão difícil para certas pessoas marcadas pelo egoísmo descobrir a importância, a prioridade que deve ser dada à ajuda ao outro, ao serviço ao outro, que é dando que se recebe, como exaltou Francisco de Assis lindamente, é perdoando que se é perdoado. Há uma utilidade, há uma riqueza, há uma lição, há uma cura fundamental em ser servido. Porque quando o homem se volta ao servir, muitas vezes há uma clara marca da exaltação, do orgulho, da vaidade. Clubes de servir são marcados por medalhas, diplomas e homenagens que os membros se fazem mutuamente. Religiões exaltam o serviço prestado, ostentam. Religiosos fazem questão de mostrar o bem que fazem. Então, se a arrogância da autossuficiência é evidente, há uma arrogância disfarçada no servir. Daí surge a importância do ser servido. Não será à toa que Deus nos colocou ao início da vida nessa necessidade de sermos servidos.
Se o bebê não for servido, ele simplesmente morre. Não é à toa que, ao final da vida, quase todos nós somos defrontados com a mesma necessidade de sermos servidos. Muito comum é constatarmos que viramos bebês novamente, usando e trocando fraldas, precisando de ajuda para tudo, para comer, para se higienizar, para se locomover. E entre o nascimento e a morte, entre as duas dependências, entre as duas necessidades de ser servido, há inúmeras outras situações como aprendizados, como doenças, como dificuldades e crises que nós atravessamos, que nós necessitamos de ajuda. Todos necessitamos ser servidos por educadores, por médicos, às vezes também por empregadas, pedreiros, ainda que coloquemos esses servidores num segundo plano. Mas perceber a lição que está por trás disso tudo é extremamente importante. Aceitar a própria incompletude, a própria sombra, a própria insuficiência e pedir a cooperação, pedir ajuda, é um desafio tremendo para todos nós. Pense na sua vida se não é assim, pois o amor, grande objetivo da existência, vem aqui nos falar a todos através de Pedro. Se nós não permitirmos ser ajudados, não teremos parte com o amor. A ajuda é uma via de duas mãos. O servir é uma via de duas mãos. O amor é uma via de duas mãos. Quem não ajudar e admitir ser ajudado, quem não servir e se abrir a ser servido, jamais será capaz de alcançar o amar o próximo como a si mesmo. A natureza fala desse fluxo de duas mãos, com o respirar, o inspirar e o expirar, com o comer e ser comido, com o alimentar-se dos restos dos outros que nos antecederam na semente e, ao final do ciclo, tornar-se resto para alimentar outros. O tempo todo o ciclo exige essa pulsação. Aceitemos o sermos servidos como exercícios de quebra da arrogância, quebra da autossuficiência, que não conseguimos aprender no servir, que não conseguimos aprender na abundância. Pense a respeito disso e abra-se ao pulsar e ao respirar da vida. Um grande abraço e até a próxima.